Tive a oportunidade, dessas graças que a vida nos concede, de presidir esta entidade por 2 mandatos, de 1992 a 1998. E foi um espaço de aprendizado muito grande, e tenho a alegria de dizer que nós saímos às ruas tantas vezes para defender nossas empresas públicas, para defender que nós pudéssemos ter a liberdade, a democracia, e ainda antes de me tornar bancária, porque nos tornamos bancários, os empregados da Caixa, as empregadas da Caixa, pela nossa própria luta em 85, para que pudéssemos ser considerados e consideradas bancários e bancárias. E antes ainda de ser bancária, lembro dos sindicatos bancários de Brasília lutando pela democracia, pela democratização do país, em 1980, com a eleição da direção que vinha para romper o arbítrio que tinha se instalado na entidade a partir do golpe militar. E ali, naquele momento, o sindicato passava nas ruas, passava na cidade, em todas as cidades, tinha um cineclube para ter um momento de reflexão sobre o momento que o país vivenciava, e foi construtor, à época presidido pelo ex-deputado Augusto Carvalho, foi construtor desta democratização do país, que está hoje ameaçada, ferida, está hoje em um processo de caminhar em uma corda bamba, em uma corda como se equilibrista fosse, dançando à beira do abismo. O Sindicato dos Bancários sempre foi uma entidade que nos prestigiou, nos apoiou e apoia até então, né, seja na modalidade do escritório daqui de Brasília, na qual nós temos não só os bancários, mas várias outras entidades que se somam, né, aos bancários nessa luta incessante, né, mas também acho que estou representando aqui o Diese Nacional, né, na qual nós também temos parcerias, né, em todo o território nacional. Então, para nós é extremamente gratificante estarmos fazendo parte e, ao mesmo tempo, né, estarmos aqui prestigiando essa importante atividade. O Sindicato dos Bancários, conforme foi visto, né, no vídeo anterior, é um sindicato de luta, é um sindicato que, né, tem feito a luta do movimento sindical brasiliense, e não só, né, do movimento sindical brasiliense, mas uma luta em nível nacional, e para nós, né, constitui um extremo orgulho e também uma extrema satisfação de estarmos sempre presentes, né, seja, né, no momento de assessorarmos a entidade em momentos críticos e, sobretudo, nos somarmos à luta. Mesmo porque, conforme foi salientado já, né, pela deputada Érica, e também nas falas que posteriormente ocorrerão, a minha, né, o momento para a classe trabalhadora é muito delicado, né, tem se intensificado uma série de alterações na vida, não só dos trabalhadores bancários, mas dos trabalhadores brasileiros, e isso, sem dúvida alguma, tem se constituído em elemento a mais para que o movimento sindical brasiliense e brasileiro intensifique a luta, né, faça reflexões não só com suas bases, né, e nós sabemos que a base bancária ela é muito unida, né, ela tem participado em momentos decisivos da vida, não só sindical, mas da vida brasileira. Então, para nós é muito gratificante estarmos fazendo parte desse momento, né, de solenidade dos 58 anos do Sindicato dos Bancários. Lembrando também, né, presidente, né, deputada Érica e presidente Cleiton, que a entidade Diese também já tem uma historinha de mais de 60 anos, né, e somado à história do Sindicato dos Bancários, nós temos aí não só, né, um retrospecto positivo, mas ao mesmo tempo um desafio imenso. Um traço característico deste sindicato é a formação, de fato, de gerações de trabalhadoras e trabalhadores, e não apenas a repetição de antigas diretorias. Então se vê um sindicato com mulheres e homens que se constituem a partir das suas lideranças em defesa dos direitos de trabalhadores e trabalhadoras ao longo de uma história que tem, olhando, né, de hoje para trás,
tem momentos particularmente muito interessantes. Um deles, ainda lá na década de 90, me lembro bem quando o Banco do Brasil se discutia uma possibilidade de privatização ali no governo Fernando Henrique, e se resolveu fazer um estudo de mudar o Banco do Brasil para Banco Brasil, né? E o Sindicato de Brasília logo encampou sabendo que isso era uma parte, né, uma etapa, digamos assim, de um projeto de privatização, o sindicato encampou uma mobilização. E eu me lembro perfeitamente que nós estávamos na direção do banco, aqui no setor bancário sul, e estavam num andar alto numa negociação coletiva. E, de repente, os trabalhadores começaram a descer, os funcionários do banco e funcionários começaram a descer, todos, e invadiram toda a parte de baixo ali do setor bancário sul, e aquele foi um momento de virada para que não houvesse a mudança de nome, não houvesse a privatização. E eu me lembro que com os dirigentes daqui, com Érica e com outros, eu dizia, olha, está aí mandado de segurança coletivo, são vocês trabalhadores que estão fazendo a história e fazendo o direito nas ruas e nas vias de Brasília. E é assim que esse sindicato se comporta. Esse sindicato mobiliza os trabalhadores e trabalhadoras na defesa de seus direitos, mas também participa do mundo institucional, aqui na Câmara, no Senado, no Judiciário. Então é um sindicato que não ocupa todos os espaços de luta, sabendo que todos esses espaços são espaços de luta, espaços de constituir direitos. E nós vivemos um mundo, e nesse momento especialmente, para essa diretoria que aqui está, um momento de fato bastante peculiar. A destruição de direitos também significa a tentativa de invisibilidade dos sindicatos. E esse sindicato não é invisível, esse sindicato se torna cada vez mais presente, cada vez mais importante. Parabéns a toda a direção, parabéns ao sindicato e a todas as gerações anteriores que constituíram esse sindicato. Obrigado. Eu fiz parte do Comando Nacional dos Bancários e eu fui presidente do Sindicato dos Bancários de BH e pude conviver com alguns presidentes e diretores do Sindicato de Brasília por um longo período aí. Durante 6 anos a gente travou fortes embates no Comando Nacional, e com vitórias, derrotas, às vezes não fechamos alguns acordos que não foram tão bons o tanto que nós queríamos, mas assim, eu quero registrar como o Sindicato de Brasília é atuante, como o Sindicato de Brasília era parceiro no comando. Isso para mim ficou claro, e eu aprendi muito, e tive o privilégio de fazer parte do comando com o Jaci, com o Rodrigo, com o Eduardo, e agora com o Cleito, mais aqui em Brasília, junto com a FENAI, a atuação com a FENAI. Então, a minha relação com esse sindicato, com seus diretores e diretoras, é intenso. E eu sou testemunha da atuação desse sindicato, da capacidade de organização do Sindicato de Brasília e da importância desse sindicato para o movimento, não só dos bancários, mas para o movimento dos trabalhadores. A gente, pela localização também do sindicato, de estar em Brasília, o Sindicato de Brasília, ele vai além, esse sindicato vai além da categoria bancária, porque a gente se organiza, o movimento dos trabalhadores se organizam via Sindicato dos Bancários aqui de Brasília. Então é um prazer muito grande de participar dessa data histórica, que são 58 anos de muita luta, 58 anos de muita parceria. E agora, um pouquinho fora dos bancários, um pouquinho fora do sindicato, do movimento associativo, na FENAI, essa parceria continua. Sindicato que está completando 58 anos. 58 anos de muita história. Esses dias eu estava lá em casa, fui na casa dos meus pais, e meu pai mostrou a carteirinha dele de sindicalizados bancários de Brasília, de março de 1980. Um pouco antes do meu nascimento. E ele contando a história,
que ele sempre foi sindicalizado porque teve uma época que ele trabalhou em São Paulo e ele fez parte dos sindicatos metalúrgicos, onde o presidente Lula estava na diretoria. E eu sempre convivi nesse cenário de participação. Por isso que a gente convoca todos os bancários e bancárias do Brasil e todos os trabalhadores a se filiarem aos seus sindicatos. É muito importante e fortalece, é como a Érica falou e demonstrou aqui, tudo foi construído junto, pessoal. Tudo que temos, tudo direito, foi construído junto. E é juntos que vamos vencer, e é juntos que vamos conquistar muito mais. E nesse dia de alegria, não poderíamos de agradecer aqui aos nossos parceiros, agradecer aqui à LBS, que sempre tem ajudado na nossa luta, agradecer aqui aos ex-dirigentes das entidades, principalmente aos ex-dirigentes aqui do sindicato, e eu vou escolher a figura do Pádua para ser essa figura de homenagem, e porque ele está sempre presente em tudo que a gente faz, em todas as lutas ele acompanha e está presente. E também aos sindicatos irmãos, que sempre nos ajudam, na figura, todos nos ajudam, mas na figura especial dos sindicatos vigilantes, que aqui em Brasília, eles têm um entendimento, eles respeitam a atuação e sempre ajudam sim. Em todos os movimentos, eles ajudam de várias formas. E agradecer também a todos os bancários e bancárias que sempre participam, às vezes por causa das demandas do dia a dia, né, das demandas familiares, não podem participar muito, mas sempre entram no site, sempre trazem contribuições, sempre trazem ideias, né, para a gente fazer um mundo melhor. A vocês eu agradeço. E a vocês ainda que não são sindicalizados, mas gostam, entendem a nossa atuação, essa atuação a nível nacional, que é importante, né? Que a nível nacional a gente consegue construir muito mais. Então venha participar. Esse sindicato é seu e esses 58 anos também é uma comemoração para vocês. Então agradeço a todos vocês nesse dia de alegria e vamos fortes, vamos juntos construir um Brasil muito melhor e vencer qualquer crise e essa crise. Todas as conquistas são resultados de muito empenho e batalhas incansáveis. Os bancários de Brasília são representados por um sindicato forte e atuante, que não mede esforços para proporcionar uma vida mais digna aos trabalhadores do ramo financeiro. São 58 anos de lutas, sempre reivindicando melhorias e mais dignidade para os bancários e bancárias. O movimento sindical de Brasília nasceu lutando por autonomia e liberdade, antes do golpe de 1964, e continua, e sempre continuará lutando, não admitindo retirada dos direitos. No momento, conseguimos, através da negociação, minimizar os efeitos da medida provisória 905, mas estamos reforçando, junto aos bancários e bancárias, a procurar seus parlamentares, na qual elegeram, para barrar essa medida, que precariza o trabalho e é prejudicial à saúde de todos os trabalhadores, principalmente os bancários, que são cobrados diariamente pelo cumprimento das metas abusivas, gerando adoecimento psíquico. Me sinto orgulhosa de ter feito parte da diretoria deste sindicato, atuante por 12 anos, que uma história constituída com tantos desafios e uma trajetória vitoriosa na luta pela qualidade de vida dos trabalhadores e pela manutenção do patrimônio público do povo brasileiro. A partir de agora, estou tendo o privilégio de aposentar. Não sei se meus netos e essa nova geração chegarão a alcançar a sua aposentadoria. Eu creio que fiz a minha parte com responsabilidade. A aposentadoria não significa que a partir de agora estarei acomodada. Nada disso. Estarei sempre à disposição para reforçar a luta, sempre que necessário. Contem comigo. Parabéns, Sindicato dos Bancários. Parabéns a toda a diretoria. Parabéns aos funcionários do sindicato. E vamos em frente sempre na luta. Um abraço a todos e obrigada. Durante a Constituinte, o companheiro Guxiquem, que foi presidente dos sindicatos bancários, era deputado.
e assegurou a aposentadoria especial para os bancários, utilizando o inverso, porque como esse plenário era cheio, como tinha dificuldade de chamar a atenção dos parlamentares, da importância daquele tema, ele foi lá e usou a tribuna do outro lado. Aí todo mundo disse, olha, quem está falando do outro lado? Então, portanto, ele chamou a atenção naquele dia. Mas eu queria aqui registrar, companheira Érica, eu acho que quando você está propondo uma homenagem aos 58 anos do Sindicato dos Bancários, você está falando da categoria bancária. E lembrar que o sindicato foi, naquela época, a legislação, você primeiro tinha associação que depois transformava em sindicato. Então, o sindicato iniciou em 60 com a associação. Então, é uma história muito interessante de luta. Ali naquela foto, o companheiro Luizinho, que não estava passando bem, teve que sair, aparece nas fotos ali, num processo interessante de 79 e 80 de reconstrução do movimento sindical bancário. E ali também aparece o companheiro Lula, ao lado do Augusto Carvalho e ao lado do companheiro Adelino Cassis. O Lula saiu da prisão em 80, o Lula não foi preso só agora, não. Ele foi preso por liderar as greves dos metalúrgicos. E ele saiu da greve dos metalúrgicos da prisão e veio aqui fazer campanha para a chapa de oposição em 1980, que elegeu o companheiro Augusto Carvalho. Então, portanto, o companheiro Lula sempre foi perseguido. E, portanto, é uma tarefa para nós continuar essa luta. O Lula está solto, mas ele não está livre. E, portanto, nós temos que inocentá-lo desses processos de perseguição que o Moro e todo esse pessoal da Lava Jato faz. A outra questão que eu queria colocar, e a Érica já falou, do contrato coletivo. Mas eu queria aqui, como memorialista, lembrar, estou vendo ali o companheiro Éder, estou vendo o companheiro que foi presidente dos sindicatos bancários de Belo Horizonte, o companheiro Eduardo Araújo, que foi presidente dos sindicatos bancários aqui de Brasília, e o Pádua, que foi daquela chapa de 80, né, da diretoria, que nós fizemos greves em 85, numa greve nacional. Mas antes, para os jovens que estão aqui, nós fizemos uma greve no dia 7 de dezembro de 84, uma greve dos funcionários do Banco do Brasil, porque o Banco do Brasil se recusava a cumprir acordos coletivos. E essa greve, ela enfrentou, inclusive, na época, o nome do DEST era Conselho Nacional de Política Salarial. O Conselho do Governo vetou o acordo que os bancários tinham feito com o Banco do Brasil. E fizemos uma greve contra o governo. E naquela época, quem era presidente da República era um general, João Batista Figueiredo. Então nós fizemos uma greve em 1984. Depois, nós fizemos também, tive a honra de presidir, 20 anos depois, uma greve de 30 dias para ter um contrato coletivo nacional. A Érica iniciou esse trabalho em 1992 de ter o contrato coletivo com a FENABAN nos bancos privados. Mas nós concluímos em 2004, quando nós fizemos uma greve de 30 dias e nos recusamos, e tem vários companheiros que estão aqui dessa greve, a não romper uma unidade nacional da classe trabalhadora, não sucumbir ao corporativismo dos funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, porque nós queríamos um contrato coletivo que envolvesse toda a categoria. E por que isso era importante? E agora a gente vê esses resultados, e muitas vezes as pessoas não percebem. Nós derrotamos os sindicatos bancários e a categoria a medida 873, que previa a suspensão dos descontos das... E, portanto, para concluir, foi através da luta que nós, primeiramente os bancos, aceitaram não cumprir a 873, e depois essa casa derrubou a 873. E agora, novamente, os bancários estão derrotando a MP 905, e, portanto, espero que essa casa também encerra esse processo e derrota a medida provisória. Então, os sindicatos bancários sempre teve luta, tive a honra de presidir esse sindicato. Esse sindicato sempre teve expressões. Aqui já tivemos, numa mesma legislatura, 3 deputados federais dos bancários de Brasília: o Augusto Carvalho, a Érica e o Geraldo Magela. Então, portanto, é um momento importante. Então, eu presidi esse sindicato e que hoje, coincidentemente, espero estar aqui, né, companheiro Chico Pereira, que é um sindicalista, assim como Dona Isabel e outros, um sindicato que sempre participou. E estou assumindo hoje
estou sucedendo a companheira Érica a partir de hoje no PT. A posse formal foi semana passada, mas a partir de hoje eu estou assumindo a presidência do Partido dos Trabalhadores, um partido que me orgulha muito, suceder a companheira Érica na presidência do partido, assim também que já foi presidida pelo companheiro Magela. Então, portanto, essa categoria nos orgulha, mas o que nos orgulha muito mais é esse sindicato dos bancários, que junto com a categoria sempre organizou a classe trabalhadora. Parabéns aos bancários, parabéns à CUT, parabéns à classe trabalhadora. Muito obrigado. A gente tem uma história aí de luta, de negociação com a FENABAN, o Cardoso já falou um pouco aqui, e a Érica também, da negociação coletiva, que é o exemplo para as demais categorias. E isso mostra a força que nós temos, não apenas a força de conversa, a força lá de na porta do banco, a força de lá na porta da indústria, nos parceiros que somos de defesa da classe trabalhadora. Veja ali o meu copeiro Pádua, quando eu entrei no banco, entrei no sindicato, meu inspirador, né? Vamos botar assim, o Pádua, ia lá à noite, lá visitar a compensação onde eu trabalhava. Então, fazer uma homenagem particular aqui ao Pádua, que é o camarada que me indicou para o sindicato, não indicou por ser o amigo, não, né? Conhecer pela luta. Mas, assim como vários de nós, vamos para o sindicato observando e espelhando em vários diretores, várias pessoas que estão à frente da luta. E homenageando aqui também ao fundador também da CUT, do sindicato, o Adelino Cassis, que lá na CUT tem lá o auditório, auditório com o nome do Adelino Cassis, que é o fundador do sindicato e também fundador da CUT. Adelino Cassis, presente. O ano é 2019, a gestão Unidade e Resistência toma assento à frente desta importante e gloriosa instituição chamada Sindicato dos Bancários e das Bancárias do Distrito Federal. Sem sombra de dúvida, ao longo dos seus 58 anos, de quase 6 décadas de existência, o Sindicato dos Bancários é uma referência indubitável para os bancários e as bancárias e para a sociedade do Distrito Federal. Não só para a sociedade do Distrito Federal, mas fazendo concertações com grandes atores e outras organizações bancárias e não bancárias do Brasil, tornando-se, portanto, um membro e um componente importante desse guarda-chuva de proteção social, para os brasileiros e brasileiras. São inúmeras as lutas que os bancários de Brasília, por meio do seu sindicato, desde a sua origem, lá na associação, um requisito e exigência legal para a fundação dos sindicatos, caminhou tanto nos processos de concertação, aqui em Brasília, com referência à unificação e construção de um salário mínimo. À época, mais de 38 salários mínimos existiam no Brasil e o custo de vida de Brasília sempre foi um grande diferencial, muito mais caro o custo de vida do que as demais unidades da federação. Então, portanto, o sindicato sempre esteve de mãos dadas com a sociedade brasiliense, sempre foi um porta-voz e sempre foi uma vanguarda na luta, juntamente com os vigilantes, juntamente com os companheiros e companheiras. Aqui eu vejo a dona Isabel, do sindicato importantíssimo, irmão aí, além de outros sindicatos, como o companheiro Otto, que está aqui presente também, nos honrando a presença aqui nessa sessão de extremamente importância. Então, portanto, companheiras e companheiros, ao assumir e liderar esse processo de 2019 a 2022, pretendemos ter a mesma ousadia e pujança dos companheiros e companheiras que dirigiram e que fizeram parte dessa direção, das direções dos importantes sindicatos dos bancários de Brasília. Eu não tenho dúvida que é preciso também um pouco mais. Eu não tenho dúvida que no cenário que a gente vive, cujo paradigma é extremamente estranho aos até então vividos, se até aqui o recorte era da luta contra os patrões, era da luta e resistência para vencer e pelo convencimento no processo árduo de negociações dos patrões, a sociedade contemporânea padece
de um grande mal e de um outro paradigma, em que o pleito não é a luta somente contra os patrões, mas o pleito é pela existência de patrões, para que os trabalhadores assim possam estar requerendo o direito e a proteção social que tão justamente merecem. Eu estou falando do novo paradigma da Revolução 4.0, que abre, os caminhos e abre outros paradigmas, da uberização, ou seja, do autonomismo, ou seja, do não patrão. Um paradigma que, ainda que a cara do patronato esteja escondido, a concentração de renda desloca cada vez mais para um polo em que 1% apenas da sociedade concentra mais de 50% da riqueza produzida. Então, portanto, esse sindicato, que sempre foi ousado, que sempre foi pioneiro nos processos de concertação e diálogo social, que sempre andou de mãos dadas com segmentos culturais, que sempre andou de mãos dadas com a cultura, com a música, com a arte, como ponto de reflexão e facilitação do diálogo, precisará e certamente conseguirá se reinventar, conseguirá dar conta dos desafios que temos pela frente, conseguirá ser farol e andar de mãos dadas ao mesmo tempo com o movimento social, com o movimento sindical, robustecendo a sua pauta já encontrada em outros momentos do sindicato que pratica a cidadania, do sindicato que busca o diálogo com relação a temas assertivos, como a diversidade cultural, como o respeito às diferenças, como o cuidado com a ecologia, mas com a ecologia consequente, que engloba todos os processos e todos os seres na perspectiva de dar dignidade e incluir na pauta do desenvolvimento todos e todas. Então é nesse sentido que nós, ao complementarmos, ao aniversariarmos e a comemorar o aniversário dessa importante instituição, celebramos o nosso compromisso, nós, diretores e diretoras dos sindicatos bancários, funcionários e funcionárias. Tenham certeza, todos vocês, bancários e bancárias, sociedade brasiliense, que nós estamos do lado certo da história, que nós não calaremos nem um instante diante das ameaças, diante dos ataques aos trabalhadores, ao povo negro. Nós não nos silenciaremos, pelo contrário, nós faremos a marcha da civilidade, nós trabalharemos de mãos dadas para superar a intransigência e o fascismo. Um grande abraço em nome da diretoria do Sindicato dos Bancários e das Bancárias, um beijo no coração e viva a liberdade e a democracia.